Bom, simplesmente, depois de muito tempo, né? O vídeo saiu há um mês atrás. O vídeo saiu dia 19 de fevereiro. Eu tô vendo dia 27 de março. Mas vou ver aqui agora o que? A última parte do polêmico iceberg do Brasileirão, né? No caso aqui é a parte 3, né? Só que o vídeo, ele é completo. Então tem tudo da parte 1, 2 mais a 3, que é a última que a gente não viu. Só que pelo que eu vi aqui, tem algumas paradas extras, né? Normalmente. Então é isso. Vambora. Estou ansioso por esse vídeo. Eu ia ver antes, né? Mas assim, como dá pra perceber aqui, né? Se você viu as outras partes aqui no meu canal, tô em outro lugar, outra casa. Então, assim, tava uma bagunça. Então só consegui ver hoje, então vambora. Já começa com o primeiro tópico extra aí, da bola de prata. A Bola de Prata é um prêmio dado aos melhores jogadores e treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. A premiação era feita anualmente pela revista Placar de 1970 até 2016. Posteriormente, a apresentação passou para os canais ESPN. Ela surgiu ESPN! meio que como um paralelo para o Ballon d'Or da France Football, sendo uma espécie de versão brasileira daquele prêmio, que até 94 só considerava jogadores europeus. Os maiores vencedores do prêmio foram Zico, do Flamengo, Rogério Ceni, Gigante. Ó, o Zico, ó, 2 bolas de ouro, 5 bolas de prata, 2 vezes artilheiro. Rapaz. do São Paulo, e na terceira colocação um empate entre Júnior, Renato Gaúcho e Dudu. Caralho. Lembrando que Dudu. Neymar e Pelé foram considerados hors concours, ou seja, Hors concours. eram tão acima dos demais Ué? que não foram considerados para a disputa. Caralho. Falaram que o Neymar era tão acima da média que ele nem disputou, pô. Tá, isso aqui a gente já viu, entendeu? Então agora a gente pula pra. A gente pula pro tópico extra da segunda camada. Fora Valdemar. Esse é Em lendário, pô. 2003, o Flamengo passava por uma grave crise e, em meio à turbulência, optou por demitir o técnico Oswaldo de Oliveira. 2003. Sem grana para um substituto de nome, a solução foi efetivar o irmão de Oswaldo, que era auxiliar da equipe, Valdemar. Porém, isso não agradou muito os torcedores que frequentavam a Gávea no momento do anúncio. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. O irmão do. Por que o Valdemar, hein? Bom, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo, tá certo? São 10 jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa. Valdemar vai comandar pelo telefone, rapá. Não, nós não conversamos. Mas, tipo assim, isso aqui é muito, muito puro suco de futebol brasileiro. Assim, hoje em dia, hoje, o Flamengo é um pouco mais assim. Hoje é um time realmente profissional. Nessa época aí, dava pra ver que não era nem um, tipo assim, uma super coletiva de imprensa, não. Os caras botavam o negócio dos patrocinadores aí, os repórteres iam lá e pronto. E aí o cara simplesmente revela, porra, decidimos demitir aqui o fulano de tal e quem vai substituir ele é o irmão dele. E o cara faz esse puta comunicado do nada, né? E, pô, dá pra ver que tá cheio de gente ali dentro do negócio, entendeu? Não só os repórteres. O ideal seria ter o quê? Ele e os repórteres apenas. Mas não, parece que tem torcida, tem um monte de gente. E, pô, imagina. O cara não toma essa decisão sozinho. Então você pensa, juntou ele com mais algumas pessoas ali e decidiu, tá, vamos contratar, né? Vamos efetivar o Valdemar. Beleza. Aí o cara pensa, tá, vamos falar isso pra imprensa. Aí o cara fala isso pra imprensa, 10 segundos depois, estão gritando, fora Valdemar, pô. O cara nem assumiu ainda. O cara nem assumiu. Tipo assim, o cara é oficialmente técnico há 10 segundos. E os caras já estão gritando fora Valdemar. Valdemar é o caralho, não sei o que, né? E a pergunta do repórter da ESPN, que é o Cícero Melo, é muito sincera, pô. Ele
não expressa nenhum tipo de reação para com a reação dos torcedores, mas ele chega assim, pertinho, e fala: por que Valdemar? Pô, puro suco. Eu conversei com vários técnicos, eu não vou assumir citar nomes com ninguém, entendeu? E eu conversei com várias pessoas para não... Entendeu? Diretoria de merda. Apesar da rejeição da torcida, Ai, ai. Valdemar deu um respiro pro Flamengo Aí, foi e bem conseguiu ainda, pô. terminar o Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, Foi bem, pô, a foi melhor bem. desde 1997. Porra, olha essa época, moleque, olha só. Puta que pariu. Flamengo era... Pô, de 28 times com a 24º. Puta que pariu. E 3 anos depois A da draga. demissão, ele ainda faria mais uma passagem Ih. pelo Mengão. 2006. Expulsão com 3 segundos. O Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E com 3 segundos de jogo, repito, 3 segundos, o atacante Rafael Silva O cara saiu atropelando todo mundo, cara. O cara achou que ele tava... Olha só. O cara é um touro. O cara é forte, ele é um touro. Ele viu os caras de vermelho. Ele achou que era pra passar por cima. Olha isso, cara. O jogo começa e ele sai atropelando todo 3 mundo. segundos de jogo, Ó, passou por cima de um, 3 segundos. foi pra cima do outro. O atacante Rafael Olha isso, Silva cara. do Cruzeiro deu uma cotovelada no jogador do Puta que Cabo pariu. e foi expulso, sendo essa a expulsão mais rápida Que do futebol isso, brasileiro, cara. igualando o recorde mundial de também 3 segundos. Caraca, Esse lance moleque. bizarro levantou muitas suspeitas a respeito de manipulação Suspeito de mesmo, tá? resultados. Uma pauta muito em alta Porra. naquele contexto. Mas nunca nada foi provado. Não é esquema nem máfia do apito. É apenas ruindade. Quero pessoal, velho. Não quero jogar, não. Vou dar cotovelada na cara do cara e foda-se. É isso, foda-se. O cara fez isso. Dá nada. Sabia não? Que merda, Na hein? Série B de 2015, 2015. o Ceará conseguiu um empate heróico com o Santa Cruz no último segundo. Simplesmente 2 gols dele. Mário Sérgio Santos Costa. Sim, ele mesmo. O Marinho. Com gol de Marinho, que na comemoração tirou a camisa, levando o cartão amarelo. Gênio. Porém, esse amarelo o suspendia da próxima rodada. E ele não sabia disso. Só foi avisado pelo repórter ao final da partida. E sua reação gerou um dos maiores memes da época. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah. Vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah! Ah, tô cansado, velho. Valeu. Tá aí, as palavras Sincero. do Marinho ficou sem... Tipo assim, qual que é o tesão do jogador em tirar a camisa? O cara faz um gol. O cara pode ter 1 milhão de comemorações que não vão fazer ele tomar amarelo. Ele tira a camisa, pô. Ele tira a camisa. Porra, não faz sentido, pô. Não faz sentido. E outra. Primeiro, se toma amarelo, o ideal é não fazer, beleza, né? Porque está na regra. Mas também, pô, qualquer coisinha hoje também você leva amarelo. Se você, sei lá, tipo, você faz um gol, você pega uma máscara, você toma amarelo. Se você faz assim, tipo, assim, na frente da torcida, né, tipo, na frente da torcida do outro time, você também toma. Aí, dependendo se você chutar a bandeirinha, você também toma. Aí, se você for junto da torcida, você também toma. Tipo assim, você não pode fazer nada. Então, eu acho que isso de você tirar a camisa não era pra dar amarelo, não. Mas já que tá, pô, tem que evitar, né? Os caras têm mó tesão. Não vou tirar aqui, foda-se. Pô, o cara tomou de 3 cartões, 2 foram porque ele tirou a camisa. Faz sentido, velho. Mó burrice do cacete. Pô, esse aqui é maneiro, cara. Esse aqui é maneiro. Esse é foda. Esse é foda. Inclusive, eu tava sentindo falta desse momento aí. Nos outros vídeos. Na edição de 2024 do Campeonato Brasileiro, Lendário. o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1.
Mas esse jogo tá aqui por Ó, gol do Pedro e do Gabigol. conta do pênalti que deu a vitória ao rubro-negro. A torcida joga uma bola dentro do campo Muito enquanto foda. o Flamengo atacava. E o zagueiro do Criciúma teve a brilhante ideia de parar o ataque chutando uma bola em cima da outra. Uma excelente jogada. Se fosse sinuca. E pra você que se pergunta o que a regra do futebol diz a respeito, a resposta tá aí. Pênalti e, por consequência, o gol do Flamengo. E foi no finalzinho do jogo. Isso é muito foda, pô. Neto Corinthians Em 2017. 2017, o Corinthians abriu Nossa, tem 7 anos isso, cara. Caraca, moleque. 7 anos já. Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Caraca. E ganhou ainda, né? uma imensa Fez esse show todo à toa. vantagem para a conquista do Campeonato Brasileiro. Porém, toda essa folga fez com que os jogadores acabassem dando uma relaxada. E depois de uma oscilação, o Corinthians começava a ver seu arquirrival Palmeiras se aproximar perigosamente. Vindo de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas, o apresentador 2x0 pro Bahia, gol do Vina. Caraca, moleque. Nossa, tomou gol do Igor Rabelo. Nossa senhora. e ídolo do Timão, craque Neto, desabafou de forma enfática em um de seus programas. Para com essa conversa mole! Vai dar! Não vai dar! Tem 7 anos essa porra. O recado chegou até o vestiário do Corinthians, e é dito que acabou sendo decisivo para a volta do foco na conquista do título. Na rodada então seguinte funcionou. ao programa, o Alvinegro vence o derby decisivo para recolocar o Corinthians em grande vantagem e finalmente conquistar o título. O Davidson O expulso. derby decisivo Novidade, pra né? recolocar o Corinthians em grande vantagem e finalmente conquistar o título após mais 3 vitórias nas rodadas seguintes. Ficou 9 pontos, pô, na frente. Bom pra caralho. Bom pra carilha. Agora a gente pula pro tópico extra da camada 3. Não tinham sequer do começo do jogo. Houve uma na bola. Pera, já tá já no Que vira e bagulho? mexe é discutida, mas não se sabe se algum dia vai sair do papel. Essa divisão e por isso começada na série D aí no dia 2024. Aí. Gol sem encostar na bola. Pela série B de 2024, o Sport recebeu o Novo Horizontino. E logo com 20 segundos, o Tigre já deu o cartão de visita e abriu o placar. O problema é que eles não tinham sequer encostado na bola. Pois é, enquanto o Sport tinha a posse do começo do jogo, houve uma tentativa de recuo que não deu muito certo. Meu Deus do céu. Houve uma tentativa Meu de recuo Deus. Não, mas pô, olha só. Aí os caras pensam, pô, isso aqui foi burrice, o zagueiro é burro e tal. Mas, cara, por que que o goleiro tava lá na puta que pariu, cara? que Olha onde que o goleiro tava, cara. não deu muito certo. E a Redonda acabou morrendo dentro do gol. Faz que abriu o sentido. caminho para a primeira vitória do Novo Horizontino sobre o Sport. Não, mas, pô, dito isso, o cara tem que olhar, né? Mas, pô, o padrão não é o goleiro tá ali, né? Na história. Pô, não existe isso. Louco Abreu contra o Flamengo Em uma de 2012. suas muitas andanças pelo futebol, Louco Abreu estava emprestado pelo Botafogo 1 milhão de times. ao Figueirense em 2012. E durante uma partida entre Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli, antes de uma cobrança de escanteio, no meio do jogo, Louco Abreu se vira na direção da torcida flamenguista, levanta a camisa, mostra um símbolo do Botafogo e o beija. E Que lembrando, isso, cara? ele atuava pelo Figueirense. Em seguida, ele faz um gesto relembrando a cavadinha do Campeonato Carioca de 2010 que Eu lembro exatamente desse dia, cara. Eu tava vendo lá em casa, né? Na minha antiga casa, junto com meu pai, isso aqui. Na época, eu tinha 7 anos. Eu ainda não tinha feito 8. Eu lembro. Foda. tirou o título do Flamengo. Goleiro Bruno ainda, velho. O uruguaio leva o cartão amarelo e, apesar da brincadeira, o clube catarinense foi derrotado por 2-0. Pô, também esse Flamengo perder pro Figueirense, pelo amor de Vasco Deus, e né? Palmeiras Pelo amor de Deus. decidiam a final do Campeonato Brasileiro de 1997. O grande destaque da equipe vascaína era Edmundo, Au. Edmundo é um animal. Pô, esse time aqui era bom, hein, cara. de 1997. O grande Apesar de eu ser Flamengo, né? Bom time do Vasco, ó. Bom time. destaque da equipe vascaína era Edmundo, que era artilheiro isolado do campeonato 29 gols. e vivia seu auge, sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele Pera. e vivia Valdir, Google, Zéias. Ah, tá certo. seu auge,
sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ele ia a campo na partida de ida daquela final pendurado, e famoso pelo seu temperamento, após sofrer uma falta de Roque Júnior no meio do campo, ele perde a cabeça e joga a bola no zagueiro, levando o terceiro amarelo, que deixaria o craque de fora do jogo de volta. Porém, a direção do Vasco orienta Edmundo a cavar sua expulsão, o que acontece aos 36 do segundo tempo, quando Edmundo chuta Kleber e é expulso pelo árbitro. A partida de ida se encerra em 0-0, e é aí que começa a jogada. O vermelho anulou o terceiro amarelo, e isso permitiu com que o atleta fosse julgado no Tribunal Especial da CBF, que estava em recesso de final de ano. Eurico Miranda se movimenta nos bastidores para que o julgamento acontecesse mesmo com recesso de maneira extraordinária. E por 6-1, a corte concedeu o efeito suspensivo a Edmundo, tornando-o apto a entrar em campo na partida de volta no Maracanã. Caraca, gênio, tá? Isso aqui é papo de gênio, pô. Isso aqui é papo de gênio. Porque ele tomando o terceiro amarelo, não teria como recorrer. Só que sendo expulso, tem. Caraca, que doideira. Bom, isso nessa época, né? Hoje em dia, com certeza que não tem mais isso aí, né? Óbvio. Onde a equipe carioca conseguiu novamente segurar o empate Caraca, e se sagrar mano. campeã brasileira por ter melhor campanha na primeira fase. Pô, imagina, pô, você vai ver final, primeiro jogo 0-0, segundo jogo 0-0. E acaba. Não tem nem nada, pênalti, nem nada. Que merda, hein? Bom, agora a gente vai pro tópico extra da camada 4. Enfim, sempre vai ficar Pra depois a gente já seguir na última parte. nessa área de especulação. Sem interrupções. Caso Yuri Ferraz. Em Não sei. 2024, o Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. F. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CSA e Aparecidense, de que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C diz que o jogador pode atuar em no máximo 3 partidas por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Por isso, ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Por conta desse erro do árbitro, em 2025, o Sampaio Corrêa vai disputar a 4ª divisão. Caralho, que doideira, hein? Globo errando o hino. Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Todo time tinha uma versão instrumental de seu hino tocada ao marcar. Porém, houveram episódios em campeonatos brasileiros em que a Globo tocou o hino errado. Nem todas possuem registros na internet, infelizmente. Mas há relatos de um Cruzeiro marca gol em cima do Flamengo e a Globo toca o hino do Mengão. Caraca. Erro, Globo toca hino do América no gol do Atlético. Pô, vai tomar no cu. Ué, erro, Globo toca hino do América de São Paulo no gol do Atlético Mineiro 2 vezes. Por que é isso, cara? de vezes em que a emissora cometeu essa gafe, gerando situações bastante inusitadas. Torcedor do Cruzeiro. Esta o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu Diego, bateu, passou da barreira. Gol! Diego Souza do Palmeiras. Nossa. Imagina, tá, porra, você tá comemorando o gol, do nada começa a tocar hino do São Paulo, pô. Foi 1 minuto só de alegria pro torcedor do... Pô, bateu a bola no meio do gol. O Diego pegou na bola com Ê, goleirão, hein. pé direito. Você viu a curva que ela fez? E agora no detalhe, ao lado de fora... GE prevendo pênalti perdido. Em Caralho. 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti para o Fluminense. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, o Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. E o pior é que ele realmente perdeu. Aí, ó. Se investigar bem, ó. Já tinha Bet 365 nessa época aí já, ó. Aqui, ó, nós estamos ao vivo. O Fred vai bater o pênalti ainda. Tá ali, ó.
Será que ele já perdeu? Ó, o Fred perde o pênalti. Ele vai bater. Ele vai bater ainda. Não tem jeito. É o GE dando furo, né? O famoso dar o furo. O que aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Era pra ser Fred pede pênalti. Isso em um outro lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro ou manipulação de resultados. Caraca. Certeza, certeza. Corinthians e Palmeiras na Série B, 1982. O Campeonato Brasileiro de 1980 até 83 era chamado de Taça de Ouro e não tinha vagas fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Então, por isso que o estadual nessa época também tinha mais importância, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus. Entretanto, em 1981, Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão. Por isso, não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo que passar pela segunda divisão, a Taça de Prata. Porém, essa Taça de Prata dava acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. Caraca, olha o nível dos times que o Corinthians estava na competição. Olha só, América do Rio, Tiradentes, CRB, Campinense, Campo Grande, Volta Redonda, Uberaba, São Paulo do Rio Grande do Sul, Vila Nova. Meu Deus do céu. Dessa forma, o Corinthians Meu conseguiu Deus. acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. O Palmeiras, por outro lado, acabou eliminado. Mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata e dessa vez ele conseguiu o acesso. Dessa forma, tecnicamente eles disputaram primeira e segunda divisão no mesmo ano. Ué. Agora sim, camada 5, né, que teoricamente a parte 3 era pra iniciar agora sim, né? Vamos ver aí as coisas mais cabulosas. Abismo. O abismo do iceberg. O Clube dos 13 ajudou o Vasco em 2000. Voltando a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral, Jorginho Paulista, não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz. Nossa. Por consequência, ficaria fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso. E como a equipe italiana nunca... Cara, a edição é muito pico, olha isso, cara. É como se o escudo da Udinese estivesse usando uma lupa segurando um passaporte na mão. Vai se por fuder, utilizar cara. um Olha passaporte isso. europeu falso. E como a equipe Muito italiana brabo. nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na final. O presidente do Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. Eurico Merenda. Onde a arena vai mal, mas um time no Essa foi Nacional. uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos Ah, famoso pão e circo, né? Sempre teve isso aqui no Brasil, né? Bizarro. problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas. Eu ia falar algo disso, mas não tem a ver com o vídeo, né? Então, deixa quieto. Vamos só seguir apenas no futebol. É porque eu tenho algumas opiniões aí, enfim. Mas segue. Muitos times.
Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região, Porra, melhor campanha. Posição 67. e o Volta Redonda, que em Gigante Volta Redonda. 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão Graças ao... Não, deixa quieto. Segue. por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados. Porque assim, na real que eu vou voltar que eu vou... Após um mutirão falar disso aqui, realizado sim. pelos produtores de cacau da região, Campeonato Brasileiro Olha só, por que que o escudo do Volta Redonda e o uniforme são amarelo e preto? É, tipo, tanto o escudo quanto o uniforme. Pelo mesmo motivo do Borussia Dortmund, né? Porque são cidades industriais, né? Cidades ali operárias ali, né? Tipo, tem muitas indústrias. E aí, por que que rolou isso aí, né? De já, tipo, o time ser fundado e já entrar? Porque no governo, na época lá de Getúlio Vargas, se eu não me engano, ele queria fundar lá, né, a CSN, né, que eu acho que ele até fala aqui. Volta Redonda, que em 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão por representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Tipo, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, tipo assim, nessa época aí, meio que a CSN, em teoria, era a maior disso, né? E ele queria escolher um lugar, né, que fosse mais centralizado, né? Um lugar que fosse mais ou menos perto do Rio e mais ou menos perto de São Paulo. Aí escolheu Volta Redonda para fazer. Por isso que é preto e amarelo, e por isso que entrou já no primeiro ano, né? Tipo, foi fundado e já entrou. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e Eu sei disso tudo porque meio que eu moro perto dessa cidade, então meio que a gente sabe disso aqui. do Sudeste no período do regime. A polêmica do Bota no DVD. Brasileirão de 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. Caralho. Macumba na final do Brasileirão. A final do Campeonato Brasileiro Não, mas aí é aquela parada que os caras fazem, né? Falam, né? Se Macumba funcionasse, o campeonato baiano terminaria empatado. Mas aí é foda, né? Tipo, ouvi isso, não é uma frase minha, né? Ouvi por aí. de 1988 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova, e o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Pô, o escudo do Bahia é muito bonito, cara. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda. A popular macumba na porta. Jogadores do Bahia? Ué? O resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Cara, refutado, mané. Os caras...
Segundo relatos Os caras do Inter que fizeram a parada. dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba na porta. Mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0 a 0 e se sagrou campeão brasileiro Aí, ó. ao final dos 90 minutos. Easy. OVNI em Vasco contra Operário. Meu Deus. Na noite de Deus. 6 de março de No estádio Morenão. 1982, Operário e Vasco se enfrentavam no Morenão. Copia, só não faz igual. Pegaram o escudo do Santos, ó. Botaram OFC. Quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2 a 0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Ah, pô, se todo mundo viu é porque era fato, né? Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que Aí, ó. provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo Libera as câmeras BRTT. dizem que não Cadê as câmeras do jogo? houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. Rola por aí na internet uma suposta Caralho. filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão, e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. Ah, então ele vai mostrar pra quê, pô, se não, se não tem nada a ver. Ué. Meu Deus do céu, cara. Ah, sendo vídeo assim de mais... vídeo mais recente assim, pode ser só um drone, né? O famoso drone. Tragédia do Maracanã. A Ih, final rapaz. do Campeonato Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e F. Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, Puta que pariu. uma das grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. Puta 2 merda. deles, adolescentes de 16 e 17 anos. Tudo teria surgido a partir de uma confusão, e no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. Pô, bizarro, pô. Claramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou com o título do Flamengo. Bizarro, pô, bizarro. Pô, quanto erro em um negócio só, né? Tipo assim, ó. Primeiro, era pro negócio, né, ser, né, mais bem feito lá. E aparentemente tava zoado, né? Erro. O cara conseguiu entrar dentro de um estádio que, teoricamente, os torcedores teriam que ser revistados. Ele entrou com uma arma. Segundo erro, né? Terceiro, tipo, ter mais gente do que espaço. Outro erro. Pouco médico. Mais um erro. E o juiz decidir manter o jogo, pô. Pô, morreram pessoas, tá ligado? Pô, que merda é essa, cara? No Brasileirão de Quantos erros juntos? 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. E a Será que o Vitória nessa época tinha o Marinho? Marinho! Ponte abriu 2 a 0, até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma
dedada no atacante Trellis do Mano, esse cara é muito doido, pô. Ele era do Vasco. Vitória e, obviamente, foi expulso. Isso tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte... E dois gols do Com um Trellis jogador a ainda. mais praticamente o jogo inteiro, Mano, mas que merda é essa? Tipo assim, o que passa na cabeça do cara pra fazer uma merda dessa, cara? o Vitória conseguiu virar Pô, cara e a maluco. Ponte acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato E aí, ó. Brasileiro. Rebaixou o time. Se fudeu. América Mineiro banido. Em 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo. Não, assim, gigante é foda. Como Inter, Não, o Inter. O Inter é gigante. Vasco, O Vasco. É gigante, vai. Beleza. Gigante. Fluminense, O Fluminense não é gigante. Botafogo Botafogo não é gigante. e Galo. O Galo também não é gigante. Além de vários outros times que também não foram rebaixados. Por isso, o América decidiu entrar na justiça comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Mas se você está prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. A CBF, como retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Nossa. Brasileiro por 2 temporadas. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Pô, você pode ter certeza que isso atrapalhou muito o América, velho. Tá doido. Em 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro, com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano Simplesmente Michael Jackson Quinones. deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou do Meu zagueiro e matou o goleiro colorado. Deus do céu. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos, e esse foi um deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído para a Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos Caraca, moleque. seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009, Ô louco. menos de um ano depois. Não, Ô, louco. não esse Michael Jackson, esse continua jogando Ah, tá. Puta que pariu. Qual é, cara? Falei, caralho, que merda. Eu nem me toquei. até hoje. O que morreu foi o Michael Jackson cantor. F. Desabamento fonte No nova. ano de 2007, o Bahia estava na Série C pela 2ª temporada seguida. Pô, o Bahia tava junto com as tartarugas ninja ali, pô. Ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a 2ª divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. Porra. A partida acabou 0-0. Resultado esse suficiente para decretar o acesso do Bahia para a 2ª divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram Meu de Deus do metros e céu. metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. Tá maluco. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia Olha isso, cara. Cara, aí eu te pergunto. Os caras lotavam estádio praticamente todo jogo, né? E tem um período ali que não tem jogo. Por que que não guarda, né? Não tenta guardar
um dinheiro do time pra nesse período, sem jogos, arrumar um pouco do estádio. Sei lá, tipo, ou é por mandar os jogos em outro lugar. Não. Os caras viam que tava ruim e ia lá, ó, largando. Foda-se, foda-se. Tragédia só não foi Pelo amor de maior Deus, porque, velho. por Igual o da La Bombonera lá. Eu não sei, assim, hoje em dia, né, se arrumaram ou não. Mas eu lembro que há alguns anos atrás, se eu não me engano, num vídeo do Desimpedidos, eu acho, eles mostravam, tipo assim, o jogo lá, os caras pulavam, o chão tremia, pô. O chão não tava, tipo assim, 100%. Então, tipo assim, tinha lado que tava mais alto, tinha lado que tava mais baixo. Então, assim, era tudo rachado, a ponto de dar uma merda federal. Eu não sei se arrumaram, né? Mas, assim, é um negócio que é muito doido, pô. Estádio grande pra cacete, né? De time grande, os caras ficam nessa. Por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Pior que é. Pô, só negócio, pô, cabuloso mesmo, hein? No dia 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante são paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo Pô, como é que deixa uma ambulância trancada, cara? Pelo amor de a Deus. vida de Serginho. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. Foi Caraca, um baque moleque, tá gigantesco doido. para o futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de Isso que é foda. relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso. Não adianta nada. Cara, é por isso que tem, assim, alguns jogadores que, pô, no momento que dá algo assim, ele já para. O grande Kun Agüero é um exemplo disso. O cara foi pro Barcelona, nem jogou direito e se aposentou. Porque é muito melhor você se aposentar do que você ficar ali e ter chance de morrer, né? Só que tem a outra parada também, né? Que o Agüero já era um cara que já era, pô, super milionário, já tava ali já na reta final, né, da sua carreira, já tinha muita grana, né? Esse cara aí, tipo, claramente era um cara que ainda tinha que, né, fazer mais dinheiro, né? Tem isso também. Mas aí acabou que foi pior, né? Mas foram inocentados. É O foda. São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação à Caralho. 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores, Que merda. vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte, o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 e não só nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na 4ª divisão paulista. Os 30 Caraca. minutos restantes do jogo, Acabou que o time. foi interrompido ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com São Paulo saindo vencedor por 4-2. Porra, em 30 minutos foi 4-2 o jogo? Caraca. O primeiro com 59 tava 0-0. A segunda com 30 minutos, 4-2. Caralho. O único trecho da primeira parte do jogo Doideira. disponível na internet é o momento da morte de Serginho. Tá O maluco. restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media.
Muito triste. O jogo da diarreia. No Brasileirão de 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que É só jogar com calções marrons, né? Que aí não tem erro. viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor venceu fora de casa por 3-0. Fica a curiosidade Olha o nível do Flamengo naquela época, né? Os caras, porra, se esvaindo em merda, ganharam do Flamengo dentro do Maracanã por 3-0. que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo Olha isso, cara. Caraca, olha aí. Em 2 jogos, o Paraná fez 9 gols, o Flamengo fez 2. Porra, 9-2, pô. por 6-2. Caraca, moleque. Jogo mais violento do campeonato. Em 1979, pela terceira rodada do Grupo Porra, Serra Dourada é um ótimo nome pra um estádio. H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. O goleiro já sai, já dá uma voadora. Foda-se. Os jogadores do Cruzeiro, Caraca, olha indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. Sobrou um jogador só. A partida foi encerrada ali mesmo. E quem que Foi sobrou? gigantesca, que terminou Pô, ele tinha que falar quem sobrou, pô. com 21 expulsos. Sobrou um bom samaritano. Quem será? Quem será? A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente. Quem E é sobrou? considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá pra Olha lá, ó. Júnior Brasília. O camisa 10 do time não foi expulso. saber se esse jogo foi filmado Apenas ele. ou transmitido. Júnior Mas, Brasília. Provavelmente sim. E nesse caso, Ídolo Júnior Brasília. Não brigou. os registros estão perdidos. Palmas pra ele. Derby das 100 Goiás e faltas. Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas, Porra, 55 do Guarani e 50 Pouco. da Ponte. pouco. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Mais falta do que minuto de jogo. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi pra prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente Não, imagina que maravilha ver esse jogo, né? Puro suco de Brasileirão. O jogo para toda hora. o maior número de infrações cometidas Tá em maluco. apenas uma partida na história do futebol profissional. E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa, porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. E esse número de 105 violações É máfia. É máfia. Imagina, na época lá, o cara, pô, vamos supor que esse jogo fosse hoje em dia. O cara pensa, porra, tem um Guarani e Ponte. Deve ser um jogo violento, né? Clássico. Vou apostar aqui, né? Tipo, não sei quantos cartões e que vai ter expulsão e tal. Aí tem 105 faltas, nenhum expulso. Só 3 cartões. É máfia, é máfia. só não foi maior, porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 Olha pênaltis isso, naquela cara. partida. Meu Deus do céu. Sequestro da mãe do Robinho. Na reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi Porra. liberada após o pagamento do resgate. Pô, mas o Robinho demorou um mês pra libertar a mãe dele? Caralho. Cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por Pô, ele não jogou e demorou um mês pra realmente pagar o negócio? Ué. 6 rodadas. Mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança.
Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final e coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Porra. Na segunda camada, Caraca, 13 anos depois o cara foi preso. nós abordamos o tópico da máfia do apito. Mas sua É história máfia! não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na Ué? frente, Romildo inocente, mas punido. os dizeres Romildo inocente mais punido e Ih. nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz Caraca. após 15 anos de carreira. E tem que ser dito em grande estilo. Fiz nada e fui punido pela CBF. Estou enojado igual vocês, torcedores. Nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha. Eu me sinto, desrespeitado. Estou desmotivado, sinceramente. Abandono minha carreira a partir de hoje. Sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dar um respaldo melhor para a arbitragem Possivelmente nunca mais voltou, né? paulista e brasileira, porque até o que fizeram agora só foi uma vergonha. Tapetão na final de 7-4. O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. O regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate, e essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. E isso realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação de um pênalti. Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato. Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Silent Hill brasileira. Os vários cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, Ah, deve ser o do Juventude, um dos mais característicos e icônicos que é o Alfredo Jaconi, eu acho. da história do Brasileirão Não é é isso? o Alfredo Jaconi. Porra, sei muito, caralho. Vambora, vambora. Vai pra cima deles, Grêmio. Esse acanhado estádio, Vai pra cima deles, Juventude. com cerca de 20 mil lugares, é a casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio Silent intenso da Hill. Serra Gaúcha, aliada à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, dificultando até mesmo a visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill, descrita como uma Caraca, cidade edição, pequena. moleque. Não à toa a comparação com a Fala dele. fictícia Silent Hill, descrita Caraca. como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Lendário Silent Hill. Cabeça de porco. Durante o clássico entre Corinthians Ah, isso aí, pô, isso aí... Recente, né? e Palmeiras, Recentemente. pelo Brasileirão de 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco Olha isso, e foi certinho na no linha. gramado. Olha isso, cara. Isso mesmo, uma cabeça de porco. Certinho na linha. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro. O cara deu um bico, Que disse pô. que achou que era uma mofada
e que quase quebrou o pé chutando o objeto pra Meu fora. Deus do céu. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada. Pô, com todo respeito, o Yuri Alberto, às vezes parece que é meio burrinho também, né? Tipo assim, como que o cara não conseguiu perceber que era algum negócio de um bicho? Pô, tipo, ele não reparar que é uma cabeça de porco, verdade. tudo bem. A cabeça caiu próximo Mas, porra, olha ao isso. fundo e teve que ser retirada Não dá pra ver que é um bicho, não? Tipo, algum negócio de algum bicho? por um jogador Porra, alvinegro, que disse que achou tomar no cu. Quase quebrei o pé. Achei que era uma almofada. almofada. Pô, tá de porco sacanagem. no estádio sendo arremessada por cima das grades. Não, mas olha só, como que um cara entrou num estádio de futebol com uma cabeça de porco? do setor sul. Pô, bizarro isso, cara. Marquise Day. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube e Até aí, normal, né? certamente doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário. Um Meu torcedor Deus. subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida Que isso, cara. Que isso. em rede nacional. Que isso, A cara. polícia, bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. Graças a Deus, né? Felizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. É. F. Caso Jobson. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Pô, é tão bom ver esse print aqui, ó. Brasileiro de 6/12/2009. Maracanã, Flamengo 2 e Grêmio 1. Primeiro título do Flamengo que eu vi. 2009, após a partida contra o Eu Palmeiras, ainda lembro. o atacante Jobson do Vividamente. Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação Ó, o cara que ficava usando nitro, pô. é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória contra Aí, ó. o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na É mole, né? Pô, o cara corre e não cansa. última rodada, É mole. que tirou o Verdão da Libertadores Com nitro. do ano seguinte. Madison cu de nitro. Textoriar. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do Ai, clube, ai. John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. Não, legal que no ano que ganhou, ele não falou nada, né? O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras que, segundo a SA, haviam manipulação. Textor defende relatório de manipulação. Veja o Exterminador do Futuro. Ai, qual é, cara? Foi mais ou menos nessa época aí que ele falou: ah, não, que eu tenho uma super tecnologia que é meio que um olho no céu. Tipo assim, eye in the sky. Vai tomar no cu. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza. Esse cara é um em 2022, comédia. E uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai fazer quase um ano dado. É sério que eles escreveram isso? Ah, tá. Achei que eles escreviam. Será que ele torce pro São Paulo? Se pá, né?
Nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai Nós tomamos 5-0 por ruindade mesmo. Ele deve torcer pro São Paulo. fazer quase um ano dessas denúncias. As Ou pro supostas Palmeiras, né? provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada para surpresa de 0 pessoas. Vaso sanitário tirado da arquibancada. Após a partida entre Santa Cruz e Eu lembro dessa época aí também. Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos. Eu lembro de ver isso, cara, tipo, no Esporte Interativo, na época das parabólicas, os caras falando disso no Jogando em Casa. Eu lembro dessa porra. Sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, Puta que que infelizmente pariu. veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do Puta estádio. merda, Além cara. dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Tipo assim, não tinha nada a ver, olha só. Era um jogo Bahia e Paraná. Aí um cara, torcedor do Sport, foi ver o jogo na torcida do Paraná. Aí ele tá andando, levou um vaso sanitário na cabeça e morreu. Puta merda, desculpa por ter rido disso, mas vai, que morte imbecil, moleque. Caraca, tá maluco, imagina. O cara sai de casa pra ir ver um jogo que não tem nada a ver com o time dele, só porque a torcida do time dele era parceira da torcida do outro time. E o cara morreu, pô. Caiu um vaso na cabeça dele. Pelo amor de Deus, cara, que loucura, que loucura. Que loucura, cara. Crazy, cara, Essa é uma teoria da crazy. conspiração que ronda É o quê? muito alguns times. Times que não sobem de propósito. Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, Ué, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. não, então tem isso que, por exemplo, ó, existem vários casos de times que sobem da Série B pra Série A. Aí nisso que eles sobem, eles têm que reformular o elenco. Aí eles gastam mais dinheiro do que podem. Eles não conseguem se manter. Eles caem pra Série B. Aí eles não conseguem manter um time suficientemente competitivo na Série B, igual tinha mantido 2 anos atrás. E aí cai pra Série C. E aí se fode, entendeu? Então, às vezes, até dependendo do caso, faz sentido, né? Pro time, né? Em si. Ele se manter ali na Série B, né? Até realmente ficar pronto pra ir pra Série A. É isso. Também Pode tem o fazer sentido. pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado. Mas igual, pô, aí, ó, por exemplo, o Boa Esporte subindo pra Série A. Ele não ia se manter. Ele ia cair de novo. Só que ele já ia estar com outro time, né? Aí a chance dele ir pra C depois seria maior. O Sport tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado e casa. Inclusive, acontece isso, por exemplo. Um time tá na Série B. Ele sobe pra A, se lasca, não se mantém, aí vai pra B, depois pra C, depois pra D. Aí é foda. Com Porque até 10 subir depois de volta. Mas o clube mineiro Quando perdeu sobe, né? 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha um acesso na mão, bastava vencer o Lanterna e já rebaixado ABC, mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite do futebol. Pô, foi de brasileiro. quarto pra Em oitavo. 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno, chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu a... Não, mas porra, nesse caso aí eu acho que simplesmente perdeu mesmo, pô. Porque é um time de São Paulo, né? Ele tem mais, assim, tem um pouco mais de grana do que vários outros times aí, né? acesso escorrer de suas mãos. Imagino eu. Outra possível
E, pô, tava jogando fora de casa contra o sexto colocado, né? A resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros. É, ou só é ruim mesmo. Cada um acredita no que quiser. Às vezes só é ruindade. Remo contra Uberlândia. O jogo decisivo da Série B de Escudo do Remo que é lindo, né? 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uber Dito isso, Paysandu tinha vencido a partida de ida pelo placar magro. E o Remo, sob seus domínios, tinha Gigante. a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0-0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Ué. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. O resultado da confusão... Os bonequinhos são muito bons, cara. Foram centenas de Tipo, é o escudo do time, só que parece bonequinhos, pô. feridos e um Muito legal. torcedor remista morto. Ô, Os louco. jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio. Que isso. Porém, não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Que isso, cara. Figueirense e Em Caxias. 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Ou Série como a galera do meu estado fala Caxias. Mas eu falo corretamente, né? B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no Paysandu. quadrangular final. O Figueira vencia por 1-0 até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, isso? o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense. Ué? Tirou os 3 pontos, mas manteve o gol. Porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. Puta que Segundo pariu. o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. É. Mais um grande vídeo do Storbo Futebol, grande canal. Foda! Chegamos finalmente ao final dessa nossa jornada. Muito obrigado a você que viu até aqui. Espero que tenha curtido o vídeo. Esse iceberg foi feito por mim, com base em outros de temas parecidos. Então, se você sentiu que ficou faltando alguma coisa, pode comentar aí, porque vai ser mole minha mesmo. Nem preciso dizer que deu um trabalhão pra fazer essa série de vídeos. Por isso, se você quiser me ajudar, você pode compartilhar para algum amigo, comentar alguma coisa, ver outro vídeo do canal ou só simplesmente se inscrever aqui, que já me ajuda pra caramba. Por aqui, todo mês tem um vídeo novo, bem trabalhado nesse mesmo estilo. Tenho certeza que você vai gostar. A maior parte do roteiro já estava pronta desde julho, mas o vídeo ficou um tempo na gaveta para eu conseguir fazer em um mês mais tranquilo, ou seja, quando eu entrasse de férias da faculdade. E daí, com a medida que vocês foram dando sugestões de tópicos nos comentários das partes 1 e 2, eu fui completando e deu nisso aí. Fiquei muito feliz com o resultado, virou praticamente um filme. Eu quero agradecer demais vocês pela presença mais uma vez. Cara, é bom. E por esse mês, foi isso. Cara, é bom. Valeu, tamo junto. Mais um bom vídeo do Storbo Futebol, cara. Mais um grande vídeo. E é isso. Inclusive tem que assistir outros vídeos dele, né? Porque, porra, sempre muito bons. Roteiro bom, edição boa. O moleque é bom, velho. Não tem jeito. O moleque é gênio.